Mais uma vez, diga mensageiro, sem mensagem. Senta adorando o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara, leva o homem e a mulher ao céu de luz. E o texto que eu acabei de ler, como eu disse, não é um texto tão conhecido. Quem sabe alguém que me ouve e diz: pastor, nunca nem ouvi falar nesse tal de Ahimaás. O interessante é que Deus tem algo a falar aos nossos corações. O contexto histórico aqui fala acerca de Davi. Nós sabemos que Davi foi um homem levantado por Deus e um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele vai ter muitos filhos. E um dos seus filhos, por nome Absalão. O interessante é que o nome Absalão significa pai da paz, mas parece que ele está mais para pai da guerra. Porque Absalão é alguém que vai tentar roubar, usurpar o trono do seu próprio pai. Absalão, na Bíblia Sagrada, a Bíblia fala acerca de Absalão, dizendo que não havia outro homem tão belo como Absalão. Absalão tinha um cabelo muito grande, aproximadamente 2 quilos de cabelo. Absalão era o homem mais belo de Israel. E o interessante é que Absalão, ele é príncipe. Se ele é príncipe, ele tem dinheiro. Se ele tem dinheiro, ele tem amigos. Absalão tem riqueza e bens. E quando eu olhei para isso aqui, o padrão de beleza de Absalão, sendo filho do rei, um príncipe, alguns cultos por aí, Absalão sentaria em uma cadeira de destaque. Absalão seria ovacionado. Mas sabe o que eu acho interessante? Que se Absalão entrasse em um culto que Jesus estivesse pregando, Jesus ia olhar para Absalão e dizer: rapaz, tu mais se parece com um sepulcro calhado. Bonito por fora, mas podre por dentro. Se Absalão, ele entra em um culto que João Batista estivesse pregando, João Batista ia olhar para ele e dizer: vem cá, ô raça de víbora. Como eu disse, Absalão tem beleza, Absalão é príncipe, e Absalão é filho do rei, ele tem riqueza. E o que eu acho interessante é que Absalão, ele vai assassinar o seu próprio irmão, por causa de um abuso com a sua irmã. Eu disse que o nome Absalão significa pai da paz, mas parece que ele é mais pai da guerra. É Absalão que vai tentar usurpar o trono de Davi. E como é que Absalão vai fazer isso? A Bíblia diz que as pessoas vinham de longe para se aconselhar com Davi, e Absalão ficava na beira da estrada. Ele falava de uma maneira tão bélica, uma oratória tão perfeita, que ele persuadia, e o texto diz, ele roubava o coração da nação. Absalão, ele vai ficar um tempo com seu pai, porém ele tem uma estratégia para roubar o trono. E diz o texto que ele pede licença a Davi para ir para Hebrom. E quando ele vai para Hebrom, ele monta o seu plano para roubar o trono, para roubar a cadeira, para usurpar o trono que é do seu pai por direito. Diz a Bíblia Sagrada que Absalão agora se intitula, ou se auto-intitula rei de Hebrom. Ele tem pessoas ao seu lado, ele tem guerreiros ao seu lado. E diz a Bíblia Sagrada agora que eles estão em campo de batalha. Davi, ele chama os seus guerreiros para pelejar. De um lado, o exército de Davi. Do outro lado, o exército de Absalão.
O que eu acho interessante é que Absalão quer cadeira, Absalão quer status, Absalão quer ser reconhecido. Porém, parece que eu vejo Deus em todo o tempo olhando para Absalão e dizendo: Absalão, a cadeira é de Davi, a cadeira é do teu pai. Foi ele que eu levantei na minha presença com muito poder e com muita autoridade. Eu vou liberar isso aqui, irmão, porque tem gente que só corre atrás da cadeira. Mas sabe por que eu amo Davi? É porque Davi não se preocupa com cadeira, Davi não se preocupa com status, Davi não se preocupa com coroa, mas Davi se preocupa com a presença de Deus. Eu costumo dizer: perca tudo nessa vida, só não perca a presença do doce Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele está preparado para a guerra, está preparado para a batalha. E sabe o que é que acontece no campo de batalha? Olha o que a Bíblia diz: que naquele dia mais morreram os que o bosque matou do que a fio da espada. Pastor, o que é que aconteceu? No meio do alvoredo, a Bíblia diz que Deus começa a usar o bosque para matar os soldados de Absalão. Eles não morreram a fio da espada, mas era o bosque, era a mata que estava matando aqueles homens, porque Deus estava em todo o tempo querendo falar com Absalão, só que Absalão não estava dando ouvido à voz de Deus. E Deus fala com o bosque, e o bosque começa a matar os seus soldados. A Bíblia diz que este Absalão aqui, ele fica preso em um arbustre, ele fica preso em uma árvore, um galho de árvore. Diz o texto que ele fica entre os céus e a terra. Quando eu olhei isso aqui, irmão, eu percebi que ele ficou neutralizado. Ele está preso sobre os seus cabelos, entre os céus e a terra. Ele está em impossibilidade de se mover, ele está em impossibilidade de sair daquela situação, porque o Deus que eu sirvo, ele é assim: ele pega o meu inimigo, ele pega o teu adversário e ele neutraliza. O diabo, diz a Bíblia, que ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Mas eu vou liberar algo ao coração de alguém aqui nesta noite. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou neutralizar o teu adversário, eu vou neutralizar, diz o Senhor. Só eu acredito, irmão? Tem alguém comigo? Então me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga: nessa noite, diga: Deus vai neutralizar o teu adversário. Ele está neutralizado, ele está em impossibilidade de se mover, de reagir. E diz o texto que um jovem vê ele preso no galho, no carvalho. Ele está preso no carvalho. Alguém dá a notícia para Joabe. Joabe pergunta: por que você não matou ele? O moço disse: longe de mim tocar no filho do rei. E Davi tinha pedido isso: não faça nada com o meu filho. Olha, irmão, o amor de pai. Era um rebelde e Davi querendo passar o pano. Só que Joabe está tão cheio da presença de Deus que ele vai destruir a vida do rebelde uma vez por todas. A Bíblia diz que Joabe pega pelo menos 3 dardos. Se fosse no dia de hoje, Joabe ia dizer: um no nome do Pai, um no nome do Filho e um no nome do Espírito Santo. E a Bíblia diz que naquele dia Absalão morreu. Sabe por quê? Porque rebelde só vai aonde Deus deixa. Rebelde só faz o que Deus permite ele fazer. Eu vou liberar isso aqui. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu vou parar o rebelde, porque o rebelde vai ter que entender que eu sou Deus que manda no céu, manda na terra, e o inferno estremece com a minha presença. Para ganharmos tempo, Absalão morre. O texto sagrado diz que quando ele morre, Joabe manda chamar um cuxita. Ele chama o cuxita na sua presença para que o cuxita levasse a mensagem para Davi, que o cuxita entregasse a mensagem para Davi. Só que nesse contexto aqui se apresenta Ahimaás. Ahimaás se apresenta a Joabe e diz: permita que eu entregue a mensagem.
ou que eu leve a mensagem. Joabe aconselha ele dizendo: meu filho, tu não tem mensagem conveniente para hoje. Permita que vá o Cuxita. Cuxita, descendente de escravo. Cuxita, alguém que não era reconhecido ou conhecido. Cuxita, alguém que não tinha um nome registrado na Bíblia Sagrada. Ahimaaz, alguém conhecido, alguém famoso. Olha o que o texto diz: Ahimaaz e Ahimaaz. A Bíblia faz referência por diversas vezes de Ahimaaz, filho de Zadok. Pelo menos 3 vezes a Bíblia trata Ahimaaz como filho de Zadok. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Que no nosso meio, porque assim, filho de peixe é peixinho, filho de gato é um gatinho. Agora, filho de pastor não é pastorzinho. Filho de missionário não é missionáriozinho. Não tem nada, não confunda as coisas. Porque alguém vê alguém fazendo algo errado, aí diz: é filho do pastor, é filho da missionária, é filho do irmão fulano de tal. Não. Olha o que o texto está dizendo: Ahimaaz, filho de Zadok, alguém que estava totalmente fora da vontade de Deus. Porém ele insiste. A primeira falha que eu vejo na vida de Ahimaaz aqui é que Ahimaaz é aquele tipo de obreiro oferecido. Ahimaaz está se oferecendo para levar a mensagem. Ele se apresenta para Joabe e diz: permita que eu leve a mensagem. Mas eu tenho uma mensagem do coração de Deus para o coração de alguém. Não precisa você pedir, não precisa você se apresentar, não precisa você dizer quem você é. O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu levanto quem eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu vou liberar uma profecia para quem pega. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: sou eu que vou te levantar, sou eu que vou te apresentar, sou eu que vou te encher do meu Espírito Santo. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: espera no meu tempo, porque no meu tempo é melhor, no meu tempo é melhor, no meu tempo é melhor, diz o Senhor dos Exércitos. Ele pede para Joabe para entregar a mensagem. Joabe diz: tu não tem mensagem para hoje, tu não tem mensagem conveniente. Ele insiste, e quando ele insiste, olha o que Joabe diz: tu não terá recompensa por causa dessa mensagem. Existe uma classe de mensageiro por aí, irmão, que ele está de olho na recompensa. Ele está preocupado na recompensa. Eu só cobro 2 coisas para pregar. Eu esqueci de avisar o Henrique. Eu cobro retorno e tempo. Vai ficar me devendo, né? Só 2 coisas, irmão, que eu cobro para pregar: retorno e tempo. Então tem mensageiro que está preocupado com o que vai receber. Mas não precisa não, meu filho, eu estava brincando, eu só estou ilustrando. O que ele vai receber em troca. Ele está preocupado, pode abaixar, meu filho. Ele está preocupado com o que ele vai receber em troca. E Joabe está dizendo: tu não vai ter recompensa por causa dessa mensagem. Porém ele insiste. Aí de tanto ele insistir, porque tem gente que é assim, irmão, insiste tanto que alguém diz: vai logo. Não se preparou, não orou. Mas ele insiste tanto que Joabe diz: pode ir. De contrapartida, irmão, olha o Cuxita. O Cuxita saiu primeiro. Eu disse que o Cuxita é descendente de escravo. Ele saiu na frente, ele já começou a correr. Só que Ahimaaz, ele vai pelo caminho da planície. Pastor, o que é planície? Um caminho aplanado. Quem sabe o Cuxita, sem experiência, irmão, pulando pedra, pulando buraco,
caindo em buraco, passando por espinhos. O Ahimaás não. O Ahimaás conhecia tão bem o caminho que ele ia pela planície. Se fosse nos dias de hoje, Ahimaás, irmão, estava usando a técnica. Ahimaás estava usando apenas o conhecimento. Porque tem gente que só tem o conhecimento, só tem a técnica, só tem a oratória. Aí alguém está olhando e está dizendo: eu preciso da unção. Porque a unção que transforma, a unção que levanta, a unção que restaura. Do que adianta, irmão, ter tanta técnica, ter tanta oratória e não ter a presença de Deus, não ter a unção da parte de Deus. Ele vai pela planície. Quando ele vai pela planície, diz o texto, ele passa Ahimaás, ele passa o cuxita. Ahimaás passa o cuxita, deixa o cuxita para trás. Por quê? Porque Ahimaás tem nome. Ahimaás, ele corre muito bem, ele é ágil. E o cuxita, pastor, o cuxita é descendente de escravo. Ele está indo devagar, ele não conhece muito bem o caminho. Só que Joabe entregou para ele uma mensagem. Eu vou liberar algo para alguém aqui. Quem disse que você precisa sair correndo igual um desesperado? Eu vou liberar isso aqui, irmão. Se der para correr, corra mesmo. Mas se não der para correr, ande. Se não der para andar, rasteje. Mas chegue no teu objetivo. Eu vou liberar algo aqui, porque o teu adversário está tentando te parar. Está tentando parar tua casa. Está tentando parar teu casamento. Está tentando parar teu ministério. Mas o grandão está presente nesta reunião e está dizendo: se der para correr, corra. Se der para andar, ande. Se der para rastejar, rasteje. Mas não pare, acredite, vai valer a pena, diz o Senhor dos Exércitos. Só eu pego ou tem alguém comigo aqui? Então, irmão, com muito respeito, coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado. Pode, dá uma chacoalhada santa para ele acordar e diga para ele: ninguém vai te parar, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. Porque tem gente, irmão, que gosta de comparar. Eu ouvi essa frase ontem em um culto que eu participei. Tem gente que gosta de comparar. E coisa ruim, irmão, é você viver comparando. Aí tem gente que olha assim e diz: fulano está voando, que voa. Fulano está cheio de agenda, que esteja. Eu estou caminhando, o importante é não parar. O importante é eu não parar. O importante é eu não parar. O importante é eu não parar. Quem disse que chegar primeiro é símbolo de vitória? À luz da Bíblia Sagrada, quem chegou primeiro? Samar, Eliabe e Abinadab. Mas o profeta está olhando e está dizendo: ninguém se assenta na mesa enquanto o menor não chegar. Enquanto o menor não chegar. Enquanto o menor não chegar. Irmão, cai por terra essa conversa que o diabo quer roubar tua cadeira, quer roubar teu lugar. Mentira do diabo. O que é teu é teu, o diabo não toma, demônio não toma, principado não toma, diz o Senhor dos Exércitos. Ninguém toma aquilo que é seu, ninguém rouba aquilo que é seu, ninguém vai tomar aquilo que é seu. Eu vou liberar isso aqui, vai dormir tranquilo. O que é seu é seu, é seu, é seu, é seu. Tem alguém que pega, é seu, diz o Senhor. Então Ahimaás está caminhando, o cuxita está caminhando, Ahimaás está voando. Aí diz o texto sagrado, irmãos, que de longe o sentinela olha e diz: Davi, tem um homem vindo correndo. Ele vem só, e pelo correr é Ahimaás. Daqui a pouco o sentinela olha novamente e diz: está vindo outro homem. Porém eu não sei quem ele é. Davi olha e diz: se vem só, vem trazendo novas. Perceba que Ahimaás é famoso, irmão. Ahimaás é conhecido. Ahimaás tem fama. Ahimaás é ágil, ele corre muito bem. Porém ele chega primeiro, se curva diante do rei. E quando ele se curva diante do rei, o rei faz a seguinte pergunta para ele: como é que está o campo de batalha? Ele diz: no campo de batalha está uma maravilha. Deus está dando vitória para o meu rei. E como está o jovem Absalão? Ele olha e diz:
confesso que eu vi um alvoroço no meio do campo da batalha, porém, eu não sei qual é a mensagem. Eu vi um alvoroço, porém, não sei qual é a mensagem. Ahimaas tem fama, Ahimaas é conhecido, Ahimaas é ágil, Ahimaas chegou primeiro, mas não tem a mensagem. Do que adianta ter nome e não ter a mensagem? Do que adianta ter fama e não ter a mensagem? Do que adianta ser conhecido e não ter a mensagem? Do que adianta, irmão, você ter muito like e não ter a mensagem? Ter muito seguidor e não ter a mensagem? O grandão está presente nesta reunião e está dizendo: eu quero levantar uma geração poderosa que tem a mensagem na boca, que tem a mensagem no coração, que carrega a mensagem na mente, que carrega a mensagem nos lábios. Cadê essa geração? Está aqui nessa. Pastor Henrique, olha o que o texto está dizendo. Ele tem nome, ele tem fama, mas ele não tem mensagem. De contrapartida, o Cuxita não tem nome. O Cuxita não tem nome registrado na Bíblia. Cuxita aqui está falando da onde ele veio, da onde ele nasceu. Cuxita, descendente afro. Não tem nome, não corre tão rápido, não tem muita agilidade, porém carregava uma mensagem na sua boca. O Cuxita aqui se parece com alguém, irmão. Pastor Daniel, com quem? Olha para quem está do teu lado. Não tínhamos nome. Jesus olhou e disse: eu vou te dar um nome. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que passava a noite no forró, passava a noite na cachaça, passava a noite na prostituição. Quem sabe eu estou pregando para alguém, irmão, que o teu nome estava na lama, estava no pó, estava na sarjeta. Aí de repente Jesus olhou e disse: eu vou colocar uma mensagem sobre a boca dele, eu vou colocar uma mensagem sobre a boca dela. Nós não merecíamos, era escravo do diabo, mas Jesus olhou e disse: vou dar a mensagem, vou dar a mensagem, vou dar a mensagem, vou dar uma 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 mensagem. O Cuxita, descendente escravo, não é muito ágil. O nome não está na Bíblia, mas tem uma mensagem. Ele se aproxima, ele se curva diante do rei. O rei pergunta: como é que está a guerra? Uma maravilha. E como está Absalão? Ele olha para o rei e ele sabe entregar a mensagem. Ele não diz diretamente que Absalão estava morto, mas ele olha para o rei e diz: que o Senhor faça assim com qualquer que se rebelar contra o trono do meu Senhor. Quando ele entrega esta mensagem, o rei se retira, porque ele entendeu que Absalão estava morto. Eu vou liberar isso aqui, irmão. Pode até não ter nome, mas é necessário ter uma mensagem na tua boca. Eu vou liberar esta profecia aqui para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu estou levantando uma geração que eu vou entregar a mensagem, a mensagem, a mensagem, a mensagem. Eu amo, irmãos, aquela serva de Naamã, porque a Bíblia diz que Naamã invade a cidade de Israel e ele leva uma moça escrava para dentro da sua casa. Perceba que nós estamos falando de uma menina, uma criança. Nós estamos falando de uma escrava que agora está dentro da casa de Naamã. E diz o texto sagrado que em algum momento da história aquela menina decide abrir a sua boca. E quando aquela menina abre a sua boca, a história de Naamã foi transformada.
Quem sabe eu estou falando para alguém que não prega aqui em cima do púlpito, quem sabe não tem muita oportunidade, mas quando você para conversar com ele 2 minutos, você percebe que ele tem a mensagem. Pastor Daniel, que mensagem é essa? A mensagem que liberta, a mensagem que transforma, a mensagem que levanta, a mensagem que restaura, a mensagem que cura, a mensagem que liberta. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: talvez a tua foto não está no cartaz, o teu nome não está no outdoor, mas tu tem a mensagem, tem uma mensagem queimando aí dentro do teu coração, diz o... A menina abre a boca, irmão, glória. Quando eu vi isso aqui, o Espírito Santo de Deus alegrou meu coração. Porque tem gente que assim, ele não é de falar muito, mas quando ele abre a boca para falar, Jesus usa com autoridade, Jesus usa com poder, Jesus usa com unção. Eu vou liberar para quem pega. O grandão está na casa e está dizendo: olha, eu te dando uma mensagem nesta noite, olha, eu colocando uma mensagem na tua boca. Olha como é a mensagem da menina. Ah, se o meu Senhor. A menina está diante da sua senhora, irmão, e ela expressa assim, ó: ah, se o meu Senhor. Sabe o que essa menina está falando aqui, irmão? Só nesse ah, se o meu Senhor. Ela é para Calamaia. Ela está falando da experiência que ela tem. Ela está falando do Deus que ela sabe que existe. Ela está falando do homem de Deus que está em Samaria. Sabe por que tem gente que entra ano e sai ano e não ganha ninguém? É porque nem ele ainda teve experiência com Deus. Sabe por que tem gente que entra ano e sai ano e ele não ganha uma alma para Jesus? É porque nem ele se ganhou para Jesus ainda. Mas o grandão está na casa e está dizendo: eu vou te dar experiência, e através da experiência que eu vou te dar, multidões e multidões se curvarão diante do Deus que você serve. Ah, se o meu Senhor estivesse em Samaria, ele ia conhecer um profeta que é cheio do Espírito Santo de Deus. Talvez você não sabe pregar, irmão, mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você só vai dizer assim: se tu for lá na minha igreja, você vai ver o que Jesus vai fazer na tua vida. Se você for lá na minha igreja, alguém vai adorar a Deus com tanta unção que você vai ser liberto. Alguém vai pregar com tanta autoridade que você vai ser curado. Alguém vai falar, testemunhar com tanta ousadia que Deus vai te levantar, te levantar, te levantar. Tudo que a gente precisa é de uma mensagem. Acho que eu preguei aqui sobre Jonas, a última vez que eu tive aqui. E Jonas, irmão, vai atravessar uma cidade de 3 dias e 3 noites. Para atravessar Nínive, 3 dias de viagem. Jonas começa a caminhar de manhã pregando. Antes que o sol declinasse, uma cidade toda se converte. A Bíblia diz que não é por muito falar, mas que as palavras que forem liberadas da tua boca seja carregada de unção, seja carregada de poder, seja carregada de graça, seja carregada de misericórdia. Enquanto o ministro, ele está presente nesta reunião e está dizendo: Daniel, eu estou colocando a mensagem na boca de alguém. Eu estou colocando a mensagem na boca de alguém. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus dizer: talvez Deus não vai te fazer uma pessoa famosa, uma pessoa famoso, mas ele está presente nesta reunião e está dizendo: aonde você for, vai ter uma mensagem, vai ter uma mensagem, vai ter uma mensagem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Outro dia eu vim para pregar, né? É calamaia, céu, é queminaia. Fecha os teus olhos. Alabara calamaia, céu, é queminaia. Ele está presente nesta reunião e está dizendo: eu estou dando uma mensagem para alguém aqui nessa noite. Eu estou colocando a mensagem na boca de alguém aqui nesta noite. Mensagem que liberta, mensagem que transforma, mensagem que cura, mensagem que sara, mensagem que levanta. Eu passei a maior parte da minha vida, irmão, no mundo das drogas. Eu passei a maior parte da minha vida no mundo da criminalidade.
Dos meus 4 anos de idade aos 8 anos de idade, a gente só morou de favor em casa dos outros. Com 8 anos de idade, meu pai ganhou um barraco de madeira. Um barraco não, um lote, para construir um barraco. E o interessante é que o barraco que ele construiu de lona, irmão, dava aquelas barrigas assim. Eu com 8 anos de idade ia lá, furava e era uma bagunça dentro do barraco. E a maior parte da minha vida, dos 8 anos de idade até 24 anos de idade, foi no mundo do crime, no mundo das drogas, perdido. E um pastor me parou no meio da rua e fez a seguinte pergunta: o que tem dentro da igreja que eu estou lá dentro? Eu disse: eu lá sei. Ele disse: tu quer saber? Eu disse: quero. Ele disse: então aceita Jesus. Eu fui, aceitei Jesus, e Jesus começou a fazer uma obra poderosa e extraordinária na minha vida. Porque é só convidar, irmão, porque o nome de Jesus tem poder, tem poder. Quem liberta é o nome dele, quem sara é o nome dele, quem transforma é o nome dele. Pastor, não sei pregar. Pregue assim: Jesus salva, Jesus transforma e Jesus leva para o céu, leva para o céu, leva para o céu, leva para o céu. Feche os teus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença e diante da tua face, Senhor, eu quero ser grato a ti neste momento por estar nesta casa mais uma vez falando do teu poder e da tua grandeza. Ó Deus querido, tudo que nós precisamos aqui nesta noite é ter uma mensagem no nosso coração, é ter uma mensagem no mais profundo da nossa alma. Pai, faz uma grande obra em nosso meio, em nossas vidas, é o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta nessa noite. Tem alguém que deseja aceitar a Jesus? Pastor Daniel, eu quero aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Tem alguém nessa noite que deseja reconciliar com o Senhor? Pastor, eu preciso voltar para Jesus. Eu quero voltar para o centro da vontade de Deus. Porque eu sei que Deus tem uma mensagem para colocar na minha boca. Eu sei que Deus quer me usar. Eu sei que Deus quer me usar para ganhar a minha família. Cadê você? Ele te chama nessa noite. Ele quer colocar uma mensagem poderosa dentro da tua alma, dentro do teu coração. Tem alguém nessa noite? Tem alguém? Não tem? Está todo mundo firme? Está todo mundo crente? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém por esta palavra, irmãos? Glória a Jesus. Eu vou retornar ao pastor Henrique. Glória a Deus. Aleluias. Vamos ouvir os jovens, irmão, louvar o nome do Senhor. Enquanto você adora, aleluias. Vamos ouvir o jovem cantando, adorando.